Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte, e ao meu lado, nosso querido amigo, também consultor jurídico tributário aqui da casa, Diego Carvalho. Diego, seja muito bem-vindo. E olha, motivo de nós estarmos mais uma vez nos encontrando aqui nessas quadras consultianas, é tratar de um tema que tem sido perguntado. Olha, vocês não vão tratar das questões atinentes à Lei Federal 15.270 de novembro de 2025? E a primeira coisa que se tem em mente é a história da elevação do teto de isenção para o imposto de renda da pessoa física, 5 mil, né? Sim. Mas nos parece que ela é infinitamente mais do que isso, né? Exatamente. Ela traz no seu pano de fundo uma redução que é coberta, um aumento significativo da carga tributária, né? Principalmente quando a gente observa as pessoas jurídicas, né, que distribuem lucros e dividendos aí, para as pessoas físicas. Né? Então, de fato, é uma legislação que surpreende pela ousadia de dizer, né, que a pretensão é reduzir, né, a carga tributária para as pessoas físicas, mas que traz aí uma distorção, ao meu ver, uma segregação, né, uma distinção entre contribuintes que estão em situação similar. Né? Criando a figura do chamado super rico. Exatamente. Pois então, me diga uma coisa, o que é que nós temos assim que vale a pena, nesse pouco tempo que nós temos aqueles que nos ouvem pelo Spotify, ou então assistem aqui pelo nosso canal do YouTube, tratarmos desta temática, porque ela já está valendo, né? Exato. Já, inclusive, por declaração de imposto de renda desse ano. Não, seria para fatos geradores ocorridos em 2026, cuja declaração será entregue em 2027. Ou seja, uma coisa é base, outra coisa é exercício. Exatamente. Comecemos então por aí, porque vamos lá. Perfeito. Então, assim, a publicação da Lei 15.270, ela traz pano de fundo, talvez, algumas distorções, até acerca do que é, obviamente, o imposto de renda, né, como dentro da sua construção no sistema tributário nacional, o que seria, né, a pretensão do imposto de renda. Nós sabemos que esse tributo, né, ele é norteado por alguns princípios constitucionais, como o princípio da generalidade, o princípio da universalidade, da progressividade, que são princípios constitucionais que balizam, né, a arrecadação desse tributo e que atinge, né, pessoas físicas e jurídicas, em regra, indistintamente, observando a medida de sua capacidade econômica, a generalidade, ou seja, atinge a todos de maneira similar. Portanto, essa lei traz algumas questões que nós veremos, né, que isso acaba não sendo seguido. Dentre elas, a primeira alteração trazida na Lei 15.270 é na tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Né? Ele traz ali a possibilidade da isenção sobre os rendimentos, né, auferidos por pessoa física no limite de até R$5 mil, e traz uma redução, né, do imposto de renda devido para aquelas pessoas físicas que oferem rendimentos acima de R$5 mil, né, e abaixo de 7.350. Então, traz essa distinção, inicialmente uma isenção de caráter geral dos contribuintes que estão nessa situação, uma redução intermediária para aqueles contribuintes que, né, oferem rendimentos acima de 5 mil, mas abaixo de 7.350, e joga para a vala comum todos os demais contribuintes que oferem rendimentos tributáveis acima, né, de 7.350, que acabam se submetendo a uma regra específica. Né? Então, nós temos duas tabelas de imposto de renda. Né? Você sabia? Nós temos a tabela de imposto de renda que se aplica para quem tem rendimento até 7.350, e os demais contribuintes que oferem acima de 7.350 aplica a tabela anterior, antiga, né, com a tabela progressiva mensal, inclusive das faixas. Ou seja, nós ficamos então com dois parâmetros de controle, uma progressividade e proporcionalidade e capacidade contributiva, na realidade, que mostra duas situações distintas. Sim, nós imaginávamos que com essa alteração nós teríamos, no mínimo, os rendimentos oferidos até R$5 mil, todo mundo ficaria líquido, né?
e depois teria uma progressividade até atingir, obviamente, aqueles rendimentos que ultrapassam os 7.350. Mas o que nós verificamos, né, é que esse regramento ele é distinto, ou seja, eu vou ter a aplicação da isenção e a redução, né, do imposto de renda na fonte, devido por pessoa física, para aqueles contribuintes que se adequam exatamente nos limites da Lei 15.270, e para os demais contribuintes que eventualmente não se adequam, nós temos a tabela progressiva mensal anterior. Então, é uma situação bastante complexa e que até contraria, né, o princípio da igualdade, né, e a capacidade contributiva, enfim, de tudo que poderíamos questionar. Obviamente que isso dependeria de uma análise do Poder Judiciário. E além disso também, algumas inovações aí, que já era esperado por conta da reforma tributária, que inicialmente começou a se falar sobre reforma tributária de consumo, e já se descobriu, logo com o advento da Lei Complementar de 214, que ela já estava avançando sobre o patrimônio, notoriamente o IPVA, o ICMD e o IPTU, né? Na realidade, quando foi prometido aí a reforma tributária inicialmente prevista sobre o consumo, ela já avançou, inclusive, o consumo há muito tempo, né? Porque a emenda constitucional 132 de 2023, e que já trouxe aí as leis complementares 214 de 2025 e 227, já trazia aí tributação envolvendo a questão do IPVA, né? Criando uma certa progressividade, estabelecendo aí seletividade em função aí do meio ambiente, trouxe também a tributação progressiva obrigatória do ICMD, que está sendo agora descrita a partir da Lei Complementar 227 de 2026, e que vai fazer com que os estados, inclusive o Paraná, em breve apresentem aí um projeto de lei alterando o TCMD, criando a progressividade. Já adianto que até o presente momento, inclusive olhamos hoje, o Paraná ainda não apresentou projeto de lei no tocante aí a alterações do TCMD, como já tivemos no ano passado. Eu vou lembrar que está todo mundo preocupado com a organização do Comitê Gestor, e o secretário de Fazenda certamente vai dedicar um tempo depois que isso acontecer. Eu vou lembrar que da última vez que foi apresentado, em 15 dias, o projeto foi apresentado, discutido e aprovado. Só não foi sancionado porque houve aí uma movimentação dos grandes contribuintes e convenceram o Estado a desistir do projeto naquele instante. Agora não, agora é impositivo. Então, tivemos alteração do TCMD, do IPVA, também o IPTU, porque muita gente não sabe, mas a emenda constitucional 132 autorizou os municípios, né, delegam competência para que o prefeito municipal faça a revisão, o reajustamento da tributação. Também se voltou aí a tributação para contribuições dos chamados semi-elaborados. E a própria emenda dizia, olha, vamos falar naturalmente, que nós iremos trazer aí alterações no quesito de lucros e dividendos, bem como folha de salário. A lei trata, pelo menos, de lucros e dividendos, né? Como é que ficou isso? Exatamente. Até seguindo a toada do que a emenda constitucional 132 tinha previsto, né? Ele deu até um prazo, né, para que fosse encaminhado no âmbito do Congresso Nacional os projetos de lei que viessem, né, a estabelecer o novo regulamento acerca, né, da tributação da renda, de maneira geral, e por óbvio foi aí inserida nesse contexto tanto a progressividade do imposto de renda para as pessoas físicas, né, que ganham ali até R$5.000 e até 7.350, mas também foi embutida a questão da tributação de lucros e dividendos, né, olhando a questões orçamentárias. O Poder Executivo entendeu por bem forçar, né, a inclusão aí da tributação de lucros e dividendos. Então, nessa esfera já houve a tratativa, tanto que estamos abordando a Lei 15.270. Ocorre que não tivemos ainda, salvo engano, salvo melhor juízo,
um projeto de lei que viesse, né, estabelecer as novas bases da tributação sobre a contribuição previdenciária, né? Ou seja, uma reestruturação da parte previdenciária propriamente dita. Então, nós estamos aí a passos lentos, né, andando no contexto da reforma. Tivemos a alteração da reforma da renda, focado prioritariamente na pessoa física, mas no âmbito da contribuição previdenciária não houve nenhuma publicação. E nós temos, só aproveitando aqui o gancho, nós temos tido algumas alterações, e elas são esparsas, né? Sim. Porque se falou recentemente do Fundo Rural, e foi algo trazido pela Lei Complementar 224. Exatamente. Né? Nós tratamos em outra oportunidade. Né? Exatamente. Tratamos em algumas oportunidades, né, Gilberto? É até interessante mencionar aqui nesse Momento Consult, que temos o Momento Consult que trata especificamente sobre a redução linear de benefícios federais, né, compreendidos lá na Lei Complementar número 224 de 2012. né? Na realidade, o número do Momento Consult é 200, né? E o número da lei é a Lei Complementar 224 de 2025 e a Instrução Normativa 2305. Né? E temos também publicação na página da Consult, então você pode ir lá em www.consult.com.br, no canto direito tem lá notícias, matérias, e a nossa equipe, mas falando aqui especificamente do Diego e do nosso amigo Darcy, já fizeram alguns comentários, então já chamamos a atenção. Por que a gente está falando isso? Porque muita coisa está vindo fatiada, jogada, né? Discutindo essas questões, inclusive sobre a própria questão desta lei que nós estamos discutindo. Nós fizemos lá no Momento Consult 212, você e eu, algumas observações sobre a IFT-RINF, né? Que vale a pena aqueles que nos acompanham, né, darem uma olhadinha, porque nós tratamos sobre essa distribuição de lucro. Quer dizer, o tema já vinha sendo tratado, a gente só não abordou frontalmente a lei. Né? Exatamente. Sempre o contribuinte acaba tendo que correr, né, para poder trazer adequações no cenário tributário, e que muitas vezes a legislação em si acaba não sendo possível abordar na integralidade. Né? Mas no Momento Consultivo que você mencionou, Gilberto, a gente trata especificamente da distinção entre lucros e dividendos tributados e lucros e dividendos isentos no contexto da Lei 15.270, mas objetivamente voltado ali para o preenchimento de uma obrigação acessória que substitui a DIRF, né? Que é a EFD-RINF. E dentro da EFD-RINF nós temos essa distinção entre a periodicidade da informação de lucros e dividendos que estarão nessa lei aqui, sujeita à retenção, né, do imposto de renda sobre altas rendas, e aquele lucro e rendimento abaixo de 50 mil, por exemplo, que continua dentro da isenção do imposto de renda. Então os assuntos se conectam, e quando a gente faz esse paralelo, a gente acaba tendo uma teia, né? Como se fosse E aí é daqui que ele chega no tal do conceito do super rico, né? O que é realmente algo muito curioso, né? Porque você está querendo um certo achatamento para dizer que quem estiver acima daquele teto, nós temos super ricos. Exatamente. O legislador até traz aqui dentro do escopo dessa legislação, e só para também ficar demarcado onde está isso na legislação, né? A Lei 15.270, ela trouxe o artigo 6º-A, que define, né, a tributação mensal das altas rendas, artigo 6º-A da Lei 15.270. E na Lei 16A, no artigo 16A, né, ele traz a tributação anual das altas rendas. E no âmbito da tributação anual, ele traz uma conceituação. Né? Então, o que seria considerado alta renda? Né? Então, antes de entrar nesse mérito do artigo 16A, talvez abordar ali o artigo 6º-A, né, que fala da tributação mensal das altas rendas. Basicamente, o legislador estabeleceu que a partir agora de janeiro de 2026, quando houver uma pessoa jurídica que paga para uma mesma pessoa física a título, né, de lucros e dividendos, valores que superam 50 mil reais, ele terá, a pessoa jurídica, quando faz o pagamento, né, desse rendimento de lucro e dividendo da pessoa física, terá que fazer a retenção de 10% sobre o total pago. Então, se eventualmente houve um pagamento de uma pessoa jurídica para Gilberto Meira, por exemplo, 70 mil reais ao mês, teremos aí 10% de 70 mil. Olha a cara que tem 7.
Então, basicamente, sobre a integralidade do valor pago, a gente acaba tendo essa retenção de 10% na fonte. Às vezes o sorriso é revelador, às vezes é conclusivo. Né? No meu caso, ele conclui que, pelo que sim, pelo que não, não é, né? Ficaremos na dúvida. Na dúvida sempre, né? Sempre. E o que mais nós temos aí de interessante que vale a pena aí, para aqueles que nos ouvem no Spotify e nos assistem aqui no nosso canal do YouTube? Maravilha. Uma das coisas, né, que é importante ficar claro é que essa retenção é considerada uma antecipação do que é devido na declaração de ajuste anual. Por isso que nós temos a tributação mensal do imposto de renda e temos a tributação anual. Essa tributação mensal ocorre por fato gerador. Ocorreu o pagamento dentro dos limites do artigo 6º, eu tenho a retenção. No âmbito da declaração de ajuste anual, daí nós temos um tratamento específico, né? Basicamente, o que o legislador ele trouxe? Que os contribuintes que auferirem ao longo de 2026 rendimentos que ultrapassem o limite de R$600 mil, ele passa a estar sujeito a uma tributação mínima da renda, né? Por ele ter um rendimento qualificado ou ele ter uma condição de beneficiário de alta renda. E daí o legislador, lá no parágrafo 1º do artigo 16A, trouxe uma pretensão de qualificar o que seria considerado alta renda, né? Então ele fala o seguinte, ó, serão considerados para a definição dessa base de cálculo, né, para efeito da tributação anual, né, pelo imposto de renda mínimo, os rendimentos recebidos no ano calendário, relativo à atividade rural, né, relativo a rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, inclusive rendimentos isentos e não tributáveis, bem como aqueles que estão sujeitos à alíquota zero ou à alíquota reduzida. Ou seja, ele considera para efeito de definir se eu tenho uma renda superior a R$600 mil, toda essa universalidade de rendimentos, né, para efeito dessa definição, exceto alguns rendimentos que de maneira objetiva o legislador trouxe. E daí lá no parágrafo 1º, inciso 2º, né, ele traz ali, parágrafo 1º, propriamente dito, ele traz um conjunto de situações que não estarão compreendidas nesse conceito de alta renda, ou seja, para eu ser qualificado como aquele que estará sujeito à tributação anual, ou imposto de renda mínimo, eu tenho que ter um conjunto de rendimentos. Quais rendimentos? Esses que eu mencionei. Resultado da atividade rural, sujeito à tributação exclusiva na fonte, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à alíquota zero ou com alíquota reduzida. Mas é tudo, em regra é tudo, exceto o que o legislador trouxe aqui nos incisos 1 até o inciso número 22 desse parágrafo 1º do artigo 16A. E daí o que ele cita nesse inciso 1 ao inciso 22? Ele traz, se eu eventualmente tive ganho de capital, não vai ser considerado. Tive recebimento de valores a título de adiantamento de legítima ou herança, também não vai ser considerado. Tive investimentos, né, em poupança, também não vai ser considerado. LCI, CRI, CRA. Então, obviamente que existe uma ordem de rendimentos que não serão considerados para efeito dessa definição, se eu sou ou não sou de alta renda. E, mesmo após essa definição de base de cálculo, se ainda assim eu tiver sujeito à tributação mínima anual, daí eu tenho que observar o seguinte, se eu tiver esse rendimento que ultrapassa R$1.200.000, eu estou sujeito a uma alíquota fixa de 10%. Ah não, Diego, não tenho tudo isso de rendimento, né, mas eu ultrapasso 600 mil. Eu fico ali nos R$800 mil. Então nós teremos uma progressividade que a própria legislação trouxe, né, que essa progressividade ela inicia de 0 a 10%. E essa progressividade, basicamente, eu teria que fazer um cálculo. Eu vou pegar, basicamente, a universalidade de rendimentos que o legislador entendeu como base de cálculo para a definição da tributação mínima da renda e vou fazer o seguinte cálculo. Qual vai ser a minha alíquota? Vai ser 10% ou vai ser menos que 10%? Bom, se eu tiver nesse range de 600 mil a 1.200.000, eu teria essa alíquota progressiva. Para calcular a alíquota progressiva, eu vou pegar a universalidade de rendimentos, vou dividir por 60 mil e o resultado encontrado eu diminuo 10. Esse vai ser o meu rendimento.
e com base nele eu consigo definir qual que seria a minha alíquota progressiva a ser aplicada. Isso está previsto onde, Diego? Está lá no parágrafo 2º do artigo 16A da Lei 15.270, certo? Por que eu estou entrando no mérito disso aqui? Porque o legislador também estabeleceu o seguinte, olha, beleza, o que você paga para a pessoa física está sujeito à retenção? Pode eventualmente estar. Mas se lá na declaração de ajuste anual verificar que a base de cálculo para efeito de tributação mínima anual não foi alcançada, por exemplo, cheguei no limite de R$500 mil, esses valores que eu sofro de retenção possam ser restituídos, né? Então isso está bem fixado na legislação e é importante que a gente mencione. Só que outro critério também ficou estabelecido, Gilberto. Lá na Lei 15.270, nós tivemos a inserção do artigo 16b. E no artigo 16b ele estabelece o seguinte, que eu sempre vou fazer o cotejo, a comparação entre a tributação com base na alíquota nominal da minha pessoa jurídica, a pessoa jurídica que paga o benefício, o lucro e o dividendo, e o rendimento que eu ofiro na pessoa física. Se eventualmente eu já tiver, por exemplo, uma pessoa jurídica em geral, já tiver uma carga tributária próxima de 34%, eu teria uma redução. Se eventualmente a atividade econômica, né, ela é diversa, né? Eu exerço, por exemplo, atividade de seguros privados, capitalização, por exemplo, ele tem já uma alíquota nominal de 45%, de 40%, desculpe, podendo chegar a 45%. Então não é um cálculo simples, é um cálculo que deriva, né, ele precisa ser realizado de maneira objetiva, tanto comparando a pessoa física quanto a pessoa jurídica. E nós temos nessa área societária, né, o time especializado nesse cálculo para verificar o seguinte, se aquilo que eu sofri de retenção com aquilo que eu deveria pagar, ele se confirma. Porque se não se confirmar, eventualmente o contribuinte pode ter uma bela restituição. Maravilha. Algo mais, ou folha de pagamento, ainda não se falou nada ainda, né? Então, a princípio, não temos nenhuma tratativa, pelo menos na legislação no presente momento, né, que traga um tratamento diverso. Dessas modificações todas que nós estamos tendo aí, tem uma questão que já me perguntaram, envolvendo o PIS folha de pagamento, né? Eu sei que não tem a ver diretamente com esta lei, mas ela está já embutida em algum contexto da reforma tributária que você tem acompanhado, ou estamos ainda a aguardar o posicionamento? Salvo engano, o PIS sobre folha de pagamento, ele entra no contexto da reforma tributária, porque é substituído, né, a CBS o PIS, né, e o COFINS são substituídos pela CBS. Então, próprio, caberia um momento consulte apropriado para a gente tratar, né, dessa abordagem das entidades sem fins lucrativos, mas no contexto de reforma tributária, sim. Mas no âmbito da folha de pagamento, né, a gente pode até considerar para efeito de definição de base de cálculo, né, as contribuições. Temos o PIS, né, naquele percentual de 1%. Agora, como que fica o recolhimento da contribuição previdenciária na entidade do terceiro setor? Daí tem todo um tratamento paralelo que precisamos avaliar, né? Mas eu só gostaria de fazer só uma conexão final, antes da gente concluir, Ju, que nós já tratamos objetivamente quanto à informação desses lucros e dividendos, sujeito ou não à retenção, lá no momento consulte, número 212, que fala dos lucros e dividendos e a FDR-INF. É sempre muito complicado tratar de uma lei que é complexa por natureza, e aqui dentro dessa própria lei nós temos também a questão das atas, né, das entidades de maneira geral obrigadas ou não a deliberar sobre essa destinação do lucro e a possibilidade de fazer o pagamento em 2025, 2026, 2027 e 2028. Só que esse tema já foi abordado. Então, por uma questão de economia de tempo, né, e respeito ao nosso assistente do seguidor, assistente é aquele que assiste, né? Exato. Que assessora, né? Aquele que estiver interessado, eventualmente pode migrar para o momento consulte 212, que terá lá as respostas. Se eventualmente não alcançar as respostas, nós temos aqui os comentários, né, do vídeo. Isso, manda ver. Temos os comentários aqui embaixo desse vídeo e também embaixo do vídeo do momento consulte 212 e temos também o e-mail, né, momentoconsulte@consulte.com.br, o qual você pode trazer para a gente a sua dúvida. Se tiver algum caso concreto que precise do nosso auxílio, com certeza a nossa área de consultoria pode auxiliar em dar esse suporte adequado para vocês, né?
E, com certeza, se houver novas sugestões de temas para gravação, com certeza a gente vai abordar. E temos aí até motivo a comemorar, porque temos sido extremamente demandados aqui no Momento Consulta, que tem gerado um engajamento. Ou significa dizer que aqueles que nos acompanham estão entendendo que o nosso papel, a nossa intenção é contribuir de maneira efetiva, trazendo informação, trazendo conteúdo. E nós o fazemos, seja por meio de respostas pontuais, seja por meio de respostas de caráter genérico. E olha, sempre temos sugestões aqui que estão até fazendo fila por conta das necessidades para que nós possamos falar. E é o que nós contamos com a sua participação, havendo interesse, como bem lembrou o Diego, formule a pergunta aqui embaixo ou no e-mail, fazendo o famoso você, né? Sim. O curtir, comentar e compartilhar, que é o que nós esperamos. De resto, aqueles que nos acompanham por aqui ou então pelo Spotify, né? E não tem ainda, eventualmente, o seu cadastro, tem ali no local uma sinetinha para você se cadastrar. Toda vez que tem uma informação, você recebe a informação de que há um vídeo novo para você assistir. Inclusive, fui informado que agora até o Spotify está vindo antes a informação, justamente para que a pessoa que nos ouve querer depois acompanhar. Sempre lembrando que essa realização que o Diego comentou, nós também vamos colocar embaixo, um linkzinho, para você. Respostas. Inclusive, isso é uma coisa que nós falávamos, existe um manual de perguntas e respostas, nós vamos disponibilizar aqui para quem quiser baixar. É isso, né? Com certeza. Gente, nós ficamos por aqui, agradecemos aí imensamente a oportunidade do meu querido Diego nos auxiliar com o praxe, né? E hoje já se sobressaindo, já adaptado, não deixou que eu fizesse pegadinha. E a você que nos acompanha, né, fica com o convite para nos divulgar, saber que nós estamos fazendo um trabalho sério e, quem sabe, numa próxima oportunidade, você vai poder estar fazendo sugestão de temas como esse, que é de grande importância para boa parte daqueles que nos acompanham. Tá bom? Gente, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.